começar por te fazer uma pergunta. As pessoas me perguntam se o facto de nós termos percursos idênticos, de termos feito o curso de Direito e depois ter derivado para o cinema, se o facto de ter um pai cineasta se teve influência no meu percurso, no facto de eu ter ido para cinema também. E eu digo muitas vezes que não fui um filho do platô, no sentido em que não tive uma experiência de crescer, de figurações e participar nos filmes, etc., mas de crescer a ver o mundo atrás das câmaras. Porquê é que foste para o cinema e porquê é que não quiseste que eu fosse para o cinema? Bom, porquê é que eu fui para o cinema? É uma pergunta que não tem uma resposta possível, porque são decisões que resultam da acumulação de uma quantidade de fatores e elementos exteriores. Não é? Há uma coisa à partida que é de que não existe na minha família próxima, portanto, dos meus pais, dos meus irmãos, na família mais chegada, grande tradição artística, ou praticamente nenhuma. Não é? Existe uma tradição jurídica muito forte, mas do ponto de vista artístico é um pouco deserto. Daí que nada indicasse, digamos assim, que esse seria o meu caminho. No entanto, foi por variedíssimas razões. Em primeiro lugar, a descoberta inesperada do cinema numa certa fase da minha vida, fundamentalmente quando entro na universidade e descubro, na altura, isto é em 62, imediatamente a seguir à crise académica, e descubro todo um mundo que desconhecia, de certa maneira. Desconhecia familiarmente e ao nível da educação liceal e do ambiente liceal e das minhas perspectivas também estava pouco presente. Descubro fundamentalmente através do cineclube universitário, é a primeira ponte, mas o clique faz fundamentalmente, o primeiro clique faz fundamentalmente no momento em que eu percebo que o direito que comecei a cursar, por tradição familiar, por ambiente familiar, por uma espécie de pré-determinação, não me interessava. Interessava-me como jogo intelectual e diverti-me bastante durante um determinado período da faculdade a jogar com a esgrima dos argumentos e com o jogo um pouco o fato de fazer vencer uma verdade formal, mas quando percebi fundamentalmente que era uma verdade formal, deixou de me interessar de um ponto de vista essencial, passava a ser um jogo e apenas um jogo. Pelo contrário, no cinema encontrei a verdade humana, se tu quiseres, e achei que poderia aproximar essa verdade humana e comecei a fazer os primeiros passos nesse sentido. Depois, curiosamente, houve vários passos, curiosamente no outro dia consegui reconstituir um passo importante na minha decisão final. Há pouco tempo houve na Cinemateca os primeiros prémios de carreira da Academia de Cinema e que foram atribuídos a 3 participantes do Domingo à Tarde. O António Macedo como realizador, o Cunha Teles como produtor e Isabel Ruto como atriz. E eu estive presente, revi o filme e relembrei-me que o Domingo à Tarde, que é de facto um filme extraordinário, pela mistura entre uma narrativa clássica e a introdução de coisas extremamente modernas e extremamente conectadas com a narração, teve uma outra coisa que era uma das minhas grandes dúvidas, que era se era possível fazer cinema em português. Porque
impressão e a sensação que o cinema português dava era, e acho que como acontecia bastante com música também na altura, era de cantar em português ou representar em português não era natural ou não parecia natural e parecia sempre artificial. O som funcionava sempre de uma maneira estranha, digamos assim, que não permitia a cumplicidade com o que se estava a ver. O filme, que tem uma naturalidade de representação absolutamente inovadora para o cinema português na altura, resolveu-me esse problema e demonstrou-me que era possível filmar em português. Talvez tenha sido a última barreira em relação à minha decisão. Agora, podes tu falar porque é que, apesar de eu sempre ter tentado que não viesses para o cinema, porque é uma atividade extremamente ingrata, portanto, aproximando-se à humanidade, porque acho que através do cinema, pelo menos o cinema clássico, as coisas têm-se alterado muito, mas aproximando-se a essa humanidade das pessoas e da gente, que também se aproxima através da literatura, mas quer dizer, mais das artes narrativas, é uma atividade extremamente ingrata do ponto de vista prático, e é uma coisa que eu não tinha consciência quando entrei nisso, porque está muito dependente do dinheiro, está dependente, é extremamente violento do ponto de vista das condições de trabalho, era e é extremamente violenta de fazer num país onde não existe uma indústria, onde não existem condições de trabalho adequadas e, portanto, torna-se uma aventura que a certa altura pesa, não é? E, portanto, eu quis evitar esse peso, pelos vistos, não seguiste esses conselhos. Já agora posso-te passar, digamos assim, a bola para me dizeres porque é que optaste por seguir este caminho também. Eu acho que provavelmente porque não cheguei lá pelo lado técnico, formal ou estético do cinema. Cheguei lá pelo lado de contar histórias. Nunca tive essa ligação à parte técnica, nem em termos de cinefilia, nem em termos de formação. Depois de fazer o curso de Direito, eu fui para os Estados Unidos estudar, mas não para fazer um curso de realização, nem para fazer um curso de produção, fui para fazer um curso, fazer o mestrado em escrita de argumento, onde não tocávamos em câmaras, onde não produzíamos umas coisas pequeninas como pequenos exercícios, portanto o objetivo não era fazer filmes, era escrever filmes, portanto a minha ligação ao cinema, apesar de ter essa experiência ao meu lado, a tua experiência, não foi pela técnica, não foi pelo lado formal, não foi pelo desejo de filmar, que era uma abstração para mim, era um bocadinho uma abstração e acho que continua a ser, era pelo lado de contar histórias. Ou seja, seguindo essa desilusão muito próxima também do curso de Direito, porque rapidamente percebi que o que me interessava no curso de Direito era o conceito de justiça e rapidamente percebi que o conceito de justiça era o conceito menos importante do curso de Direito. Era também só o lado formal que interessava, era o repetir as ideias que outros já tinham preferido, era decorá-las e transmiti-las sem ser pedido, nunca ser pedida uma opinião própria. Ter uma opinião própria, um pensamento próprio era quase um delito. É um curso absolutamente teórico, onde em 5 anos de faculdade não fui sequer... Fui uma vez a tribunal, mas por excesso de velocidade, não por iniciativa da universidade, portanto completamente desligado do mundo real e que rapidamente me desiludiu. Portanto, o conceito de justiça era a coisa menos relevante. E, portanto, também esse jogo mental, esse processo lógico de construir uma história, de construir uma ideia a partir de um pensamento era o que me atraía. E acabou por se ligar um bocadinho as coisas, a construção de um argumento jurídico para a construção de um argumento cinematográfico, o contar uma história.
E, portanto, apesar de ser um processo também carregado de desilusões e de sofrimento e dessa angústia do lado prático de filmar e do sofrimento físico, financeiro, as eternidades que os projetos levam a montar, não era essa preocupação não existia à partida, porque o processo de escrita de argumento é um processo completamente solitário, ou muito solitário, em que não é preciso mais ninguém, em que não é preciso a técnica, em que não é preciso o material, em que não é preciso o financiamento, em que não é preciso isso, não é? E isso satisfazia-me. Ou seja, eu não precisava que um filme fosse feito para tirar satisfação do processo. Bastava-me começar e acabar o argumento. Pensava eu. Depois, ao fim de algum tempo, de facto, essas histórias que escrevemos, ficarem na gaveta, começa a tornar-se portanto, e daí começa a surgir a vontade de querer fazê-las, que de facto complica muito o processo. Falaste em 62, não é? Esse momento de descoberta do cinema. Acabámos agora 2012, portanto, passaram 50 anos desse momento de descoberta. Ainda faz sentido fazer cinema? É uma pergunta difícil. A minha resposta é sim e não. Sabes, como de certa maneira tudo na vida. Acho que racionalmente não faz sentido, porque é uma frustração de tal maneira grande. Todo o processo por que se passa para se chegar a esse objetivo, que quando chegamos ao objetivo é uma dor quase, em vez de ser um prazer, como tínhamos sonhado. Emocionalmente digo que sim, porque é aquilo que me daria gozo se as condições não fossem essas, e é aquilo porque eu defini a minha vida e assumi, digamos assim, um rumo que não deixou algumas abertas, que eu tenho utilizado para sobreviver economicamente e também para a minha saúde mental, mas pronto, ao mesmo tempo é sentir que se não continuo é como se a vida para trás também não tivesse sentido. Mas é evidente que a tensão é grande de dizer basta, chega, já sofri o suficiente e não sou masoquista, não é? Mas os filmes estão lá, não é? Os filmes, os teus, os meus, são poucos, e os da Fado, não é? A Fado também fez agora 15 anos, sim. Também é isso um bocadinho que dá sentido ou não? São esta obra que se fez, que se trabalha, que se tenta desenvolver e que existe e que, mesmo que não se olhe muito para trás, dão sentido a essa... Sim, não, também, não é? Portanto, porque ao mesmo tempo é tão pouco em relação àquilo que se poderia ou que gostaria de ter feito. Por outro lado, as coisas evaporam-se um pouco pelo facto da insistência de um contexto mais forte cinematográfico a todos os níveis. As coisas é como se desaparecessem, e a Confederação, que é o meu primeiro filme de longa-metragem, que na altura foi um pouco uma pedrada no charco, de um certo ponto de vista. Pronto, há coisas que uma pessoa recorda, o Miguel Esteves Cardoso a dizer um filme quase perfeito, etc. Não é? Portanto, promessas que depois ficam de certa maneira pelo caminho, porque apesar de o filme ter sido isto e ter tido um papel e ter representado um momento, caiu de certa maneira num esquecimento muito grande. Ultimamente tem ligeiramente sido recuperado, num caso ou noutro, mas as coisas, até porque ao mesmo tempo também temos de pensar que o magma de filmes é cada vez maior, e não só de filmes,
de elementos, portanto, antigamente é muito fácil, havia poucos filmes, não havia muitos concertos, havia poucos concertos, era fácil escolher aquilo que queríamos fazer, queríamos ver, optar, e era fácil conhecermos as coisas por dentro. Agora perdemos um pouco a facilidade de produzir imediatamente, invade, de certa maneira, o espaço e torna mais difícil as coisas permanecerem. É evidente que depois, dando um outro aspecto, o do sim, quer dizer, é também ao mesmo tempo uma emoção extraordinária quando um filme que também tinha caído de certa maneira no esquecimento, embora fosse sempre referido como uma bandeira da época, que era a Liberdade por José Diogo, agora de repente projetado na Cinemateca, pronto, embora fundamentalmente para as pessoas que estiveram ligadas ao filme, nos traz memórias fortíssimas. Se aquele filme não existisse, não existiriam, e portanto elas estão lá, essas memórias estão lá, ficarão, sabes? Mesmo que seja só para alguns. Eu acho que se calhar é um bocado isso, não é? Estava a pensar na tua resposta, estava a pensar ao mesmo tempo no qual é que seria a minha resposta a isso. É preciso continuar a fazer para ter sentido, não é? É preciso cada novo projeto, cada novo filme, cada coisa, aquilo que nós estamos a fazer no momento é aquilo que dá sentido. Mas ao mesmo tempo, periodicamente, como foi esta semana na Cinemateca, com a projeção da Liberdade por José Diogo, ou como acontece comigo quando surge, normalmente na altura do 25 de Abril, uma projeção do Antes da Manhã, é bom saber que fiz aquilo. E traz-me essas memórias e dá algum sentido que, mesmo que não esteja a filmar agora, existe qualquer coisa. E no caso do Liberdade para José Diogo, eu depois fiquei a pensar, não é só o filme em si, são as experiências únicas vividas por se ter estado a fazer aquele filme. Ou seja, não é só o objeto cinematográfico em si, é a experiência de ter estado a fazer aquele filme. Não é? Podes dizer, eu vivi aquilo, não é? Eu estava lá, eu fiz parte de, não é? Isso é importante, é evidente que é importante. Agora, nem sempre isso chega para tu teres a coragem de afrontar a continuação, sabes, de processos tão complexos e de... pronto, é como se estivesse sempre a recomeçar, não é de zero, é a recomeçar de menos 10, sabes, não é? A reconstruir tudo a cada vez que avanças. E isso... pronto, não é fácil, não é fácil de gerir, se tu quiser, não é fácil de gerir. Se calhar vamos falar um bocadinho sobre esse futuro, esquecendo um bocadinho as condições atuais difíceis do cinema português, este momento de paralisação complicada, mas que a FAD tem com dificuldade, a FAD Filmes tem com dificuldade sabido sobreviver. O que é que nós vamos fazer agora? Quer dizer, eu acho que... Temos 2 projetos de coproduções que foram feitos recentemente e que estão prontos e que irão estrear, que é o Miel de Naranjas, do Emanuel Uribe e os Insensíveis, do Juan Carlos Medina. Temos uma terceira coprodução que está em acabamento, que é Os Diamantes Negros. Temos uma quantidade de projetos em carteira, alguns já com apoio, outros não dá só um com apoio, mas sem o dinheiro concretizado. Mas, quer dizer, acho que a luta agora é a da sobrevivência, não é? Portanto, é a de o pouco de estrutura de produção que existe
tentar mantê-lo para não termos de partir outra vez do menos 10, não é? Portanto, ao menos ao nível da produção. E, por outro lado, é conseguir, e essa é a grande dificuldade, que os projetos que temos para fazer não se percam nessa luta pela sobrevivência, não é? Que é um dos grandes perigos e um dos grandes problemas, e, pronto, designadamente em relação ao gelo, é que nós temos estado a trabalhar ferozmente, eu diria, não digo em quantidade de trabalho, mas ferozmente, porque é um tema extremamente difícil, e temos estado, tu e eu, no desenvolvimento do argumento e na reconceptualização da história e tudo isso. É evidente que todo este arranca, para, vai, não vai, acontece, não acontece, perdemos os contactos internacionais porque com esta paragem os contactos morrem muito rapidamente, mesmo que sejam sólidos, e porque a crise não é só aqui, é lá fora também, embora mais grave aqui sim. Portanto, há certas parcerias que vão desaparecendo ou que se vão dificultando, é conseguir manter a chama do projeto. E essa é a grande dificuldade, e conseguir ainda criar as condições mínimas para que o projeto possa ser feito. Como tu sabes, em relação ao gelo, é particularmente difícil. É evidente que vamos inventando, às vezes, fugas para a frente, chamemos-lhe assim, que são extremamente curiosas, como esta que agora fizemos, que é a de, para nos mantermos ativos e, ao mesmo tempo, é positivo, porque nos obriga a procurar outras coisas, existindo um apoio do plano médio, do programa média, para o desenvolvimento de projetos interativos conectados com filmes existentes ou em produção. Esta nossa tentativa de trabalhar num projeto interativo relacionado com o gelo, que funcione como um complemento do próprio filme e que introduza coisas novas, até em relação a coisas de finais alternativos e relacionar jogos de computador com ficção cinematográfica, etc. Tudo isso que é um campo relativamente novo para mim. Em que nós temos pouca experiência, mas enquanto esperamos para o poder filmar, vamos pensando no que é que faremos com o filme. Estamos a pensar na estreia, no lançamento e na promoção, ainda antes do filme estar feito, porque isso também é uma maneira de pensarmos sobre o filme e de estarmos ocupados enquanto... Não podemos reescrever o argumento mais vezes enquanto estamos à espera, não é? Mas, a questão da sobrevivência é de facto uma questão muito complicada em termos do desenvolvimento dos projetos. E do processo criativo. E do processo criativo, porque leva a uma dispersão enorme. Eu tive a sorte, a felicidade, o trabalho, o mérito, etc., de desenvolver paralelamente ao cinema, esta carreira académica aqui na Lusófona e no ano passado, alargar as minhas responsabilidades de professor só do mestrado para professor a tempo inteiro, com a responsabilidade da orientação dos guiões dos projetos de licenciatura, dos filmes de fim de curso, etc. Que é uma outra forma de sobreviver também, não é? E que nos afasta dos projetos, não é? Porque temos que ir trabalhando várias outras coisas enquanto o projeto vai ficando um bocadinho no esquecimento enquanto se espera a coisa de filmar. Curiosamente, e voltando um bocadinho àquela primeira questão, tem sido isso que me tem dado energia para continuar mesmo quando as coisas não avançam, não é? Ou quando não há condições para filmar, tem sido isso que me tem continuado a dar energia para continuar no cinema, é trabalhar com os alunos, é ver a energia sem limite deles, é uma visão não toldada por limitações, tudo é possível. Vão hoje apresentar os 9 projetos para selecionar os 4 filmes de fim de curso.
e apesar das dificuldades, todos eles acham que é possível fazer aquele filme, e mesmo que o projeto não seja escolhido pela Lusófona para ser feito, todos eles acreditam que o vão fazer por meios próprios, com amigos, e essa energia, essa vontade indomável de fazer cinema acaba por me contagiar a mim também e pensar que, ok, o Gelo é um projeto difícil de ser feito, estamos a trabalhar no guião, na conceptualização da história, como disseste, há já bastante tempo, enquanto esperamos que os financiamentos que estão atribuídos sejam disponibilizados. E quando há momentos em que quase se perde a vontade de fazer o filme, eu venho beber essa vontade aqui às aulas e aos alunos e esta vontade de fazer filmes, que não me deixa esquecer dessa vontade inicial que lá esteve de fazer filmes. Sim, pode, isso é curioso. Eu participo nos pitches, não é? Portanto, este ano, pela primeira vez, vou assistir aos pitchings e li os argumentos e fiquei muito impressionado pelo facto de mais conseguidos ou menos conseguidos, mais trabalhados ou menos trabalhados, todos eles terem, sem exceção, pelo menos uma ideia forte e que vale a pena. Uma ideia de cinema. Pois, uma vontade de cinema. Uma vontade de cinema. Todos eles têm isso. Nenhum deles é uma coisa que se leia e que diga isto é totalmente indiferente. Não. Todos eles têm, mais ou menos conseguidos. Pronto, isso faz parte dos processos e tem de ser assim, é assim, não é? Todos eles têm essa ideia de cinema, têm essa vontade de cinema e têm até mais do que isso. Têm dentro, de uma forma ou de outra, de formas totalmente diferentes, conceitos interessantes, seja formais, seja de conteúdo, seja de narração, e isso penso eu que é extremamente interessante ver isso, quer dizer, e pronto, é de um processo de ensino, tem a ver com o processo de ensino, tem a ver com uma coisa que nós, pronto, no meu tempo não tínhamos, quer dizer, nós tínhamos de estar para o estrangeiro, não havia condições em Portugal não havia nada de educação de cinematográfica. E por outro lado existe portanto, aquilo que nos falta ao nível da produção de tudo isso, que é uma continuidade que vai desenvolvendo e vai formando, as coisas não se constroem, portanto, apesar de aparecerem gênios fora de contexto, normalmente as estruturas só existem em contexto, não é? Portanto, e o aparecimento dessa gente com essa vontade de cinema, com essas ideias de cinema, é extremamente enriquecedor e, portanto, acho que deve ser realmente apaixonante para quem faz esse trabalho. Embora possa ser também angustiante, da mesma forma que era para mim a ideia de tu vires para o cinema. Ou seja, o que é que vai ser desta gente daqui a uns anos se este país não mudar? Mas não é só em relação ao cinema. Sim, quer dizer, sim, é em relação a tudo, isso tem acontecido em todas as áreas, mesmo aquelas que há anos eram mais valorizadas, como a economia, e como a gestão e os MBAs e não sei o quê, hoje em dia são fenómenos de imigração também, à procura de novas oportunidades lá fora. Eu digo sempre, ainda ontem dei aqui uma entrevista a uns alunos para um trabalho que eles estavam a fazer de outro curso, e acho que o curso da Lusófona foi bem pensado, foi bem estruturado, foi bem posicionado nessa estratégia de não querer formar 60 realizadores por ano, ou querer formar 60 autores por ano. É um curso muito generalista, onde se formam profissionais de cinema, ou de televisão, de audiovisual em geral. Ou seja, as pessoas que saem daqui saem preparadas para fazer qualquer trabalho na área, o que de certa forma as prepara um bocadinho melhor para o mercado de emprego do que pura e simplesmente como autores, não é? Porque aí sabemos que o processo de afunilamento é muito maior e, portanto, as pessoas daqui saem, acho eu, preparadas para encontrar trabalho, para capazes de serem membros integrantes do meio.
E mesmo nós na FAD, a experiência que tivemos, mesmo antes de eu ser professor aqui, portanto, com o Filipe Fernandes, etc., de alunos que vieram formados na lusófona, foram os únicos estagiários que nós acabámos por contratar para ficarem a trabalhar connosco, foram, publicidade à parte, foram alunos formados pela lusófona, de facto, de forma profissionais, não forma autores, forma profissionais. Embora há uma coisa que é... o Fernando Lopes é que falava muito nisso nos anos 90, que era a de que a grande aposta era o audiovisual, o futuro era o audiovisual, que iria dar emprego. Fazia-se muito bem disso, pronto, isto era toda uma filosofia que existia, portanto, as televisões estavam em expansão, o audiovisual em geral iria ser a grande atividade do início do século XXI. E, de facto, isso não aconteceu, nem parece acontecer, porque, apesar de tudo, houve a explosão, de certa maneira, das televisões, quer dizer, existem muito mais atividades de audiovisual, mas não quer dizer que existam mais empregos no audiovisual. E, portanto, essa atividade em progresso, de certa maneira, dissolveu-se, perdeu-se e fez perder um bocadinho essa espécie de aura que o audiovisual tinha nessa altura. Não é? Também dificulta o processo depois de integração profissional das pessoas que estudam audiovisual, até porque as coisas, e desse ponto de vista, pronto, não conhecendo diretamente a experiência da lusófona, mas tenho indicações nesse sentido, inclusive nós estamos a trabalhar nesse projeto para o gelo portanto, do pedido de apoio ao desenvolvimento para uma ação interativa portanto, um ex-aluno da lusófona, que é a implicação cada vez maior entre o audiovisual, a tecnologia e, portanto, todas as outras formas de comunicação, se tu quiseres. Há uma espécie de dissolução do audiovisual nisso e passa a ser um magma muito conjunto e, de facto, o grande processo, acho eu agora, integrar, digamos assim, as pessoas integrarem nisso e estarem preparadas para essa alteração. No outro dia, numa reunião com as produções fictícias em que estávamos a analisar um projeto que estamos a fazer, a tentar pôr em conjunto um projeto na FAD, que é uma comédia escrita com grande qualidade pelo Nuno Marco, e estávamos a falar sobre, pronto, a discutir questões ligadas às televisões e à promoção do filme e tudo isso. Há o fenómeno da televisão se ter desinteressado quase totalmente pelo cinema, não é? Mas existe também o fenómeno da própria televisão tradicional, clássica, ter perdido o poder que tinha, não é? Portanto, havia a altura em que o Balsemão, ou alguém na SIC, não era o Balsemão, dizia: se nós quisermos podemos nomear o Presidente da República. O Emílio Rangel. Era o Emílio Rangel. Era como a pasta de dentes. Exato. E esses tempos, de facto, desapareceram e o Nuno Artur Silva dizia, curiosamente, chamava a atenção que o golpe final nesse poder, o golpe mais recente e brutal, e tudo isto tem também muito a ver com guerras comerciais e concorrência comercial, etc., que são as caixas que arquivam o passado e que trazem o passado para o presente, em que dissolvem a fronteira entre o passado e o presente, que são as boxes, não é? Nas quais tu chegas a casa e podes ver como se fosse agora qualquer coisa que se passou, pelo menos na última semana. E isso tira o impacto do imediato, do direto, que é aquilo que fazia a força da publicidade na televisão. E, portanto, hoje em dia a publicidade na televisão, chamava a atenção para isso, está restrita aos telejornais, que as pessoas querem ver na altura, digamos assim, ou num próprio dia, não é? Tem a ver com a atualidade, jogos de futebol,
apesar de tudo, acaba sempre por saber quem é que ganhou ou não ganhou, e, portanto, perde a emoção do momento. E uns diretos mais, tudo o resto, as pessoas veem... A tecnologia não para mesmo não para de mudar, temos que nos estar permanentemente a adaptar a estes novas tecnologias, novos modelos. Mas isto transforma completamente, penso eu, a atividade, percebes? E acho que é importante pronto, trabalhar nesse sentido. Pronto, da mesma maneira que a presença da realidade nos próprios filmes é cada vez menor, mesmo que os filmes se tornem mais realistas, não é? Portanto, porque a possibilidade de traficar tudo em pós-produção, não é? Te permite criar uma realidade mais real que a própria realidade, não é? De certa maneira, não é? E isso também altera muito, como tu sabes, a própria narração de cinema, a própria, por exemplo, do ponto de vista da representação, os atores têm de aprender a representar em abstrato, passam a representar contra uma parede, quer dizer, sem a presença de muitas coisas reais a que estavam habituadas, não é? De que precisavam para existir, portanto, toda essa transformação é forte, é grande, é rica, percebes? Não acho que seja de negar de maneira nenhuma, mas também, se calhar, às vezes sabe bem fazer um filme em que as coisas que se vê no ecrã aconteceram mesmo diante da câmara. Back to basics, não é? Back to basics, às vezes também acho que fará falta, não é? Compensar também, não é? Deixa-me só, eu comecei por fazer uma pergunta sobre uma coisa que queria saber e para acabar, fazer outra pergunta que eu gostava de saber também, que é, já falámos sobre o Gelo, que é um filme que nós vamos fazer se as coisas correrem como previsto no próximo inverno, será o nosso próximo projeto conjunto. Para além do Gelo, o que é que gostavas de fazer ainda? É que eu gostava. Que filme é que gostavas de fazer ainda? Bom, para já gostava de ter mais tempo a viver, não é? Em todos os sentidos. Do ponto de vista de projeto de filme, sinceramente não sei, percebes? Sinto-me de certa maneira perdido em relação ao momento, sinto perdido pelo facto de arrastar as coisas, este filme, há demasiado tempo, embora também por culpa minha. Por vezes falta-nos a coragem para afrontar e para ir para a frente e para arriscar, talvez um bocadinho mais. Mas apetecia-me talvez voltar a escrever um argumento, que é uma coisa que eu fiz poucas vezes, só uma vez, e que eu fiz de origem, que é no Elas, que é um argumento depois trabalhado com outros argumentistas, com um saber que eu não tenho, porque eu não tenho formação de argumentista, nem me considero um argumentista. E gostaria de voltar a escrever uma história simples, que fosse profundamente ao coração de porque é que estamos aqui assim, para quê, percebes? E porque é que isto passa desta maneira, percebes? E porque é que, sem darmos por isso, fizemos o Liberdade para José Diogo há 40 anos, e porque é que o tempo de repente começa a faltar-nos para continuarmos a não me ter de pensar qual será a próxima coisa ou a última coisa que vou fazer. E, portanto, será à volta disso provavelmente, mas de qualquer maneira, esse é o grande problema de estarmos a trabalhar nesta sobrevivência também, é que tu não és capaz de pensar no futuro. E no cinema devia-se pensar no futuro. As coisas, eu tentei isso depois do Elas. Tentei ter uma espécie de caminho a seguir, mas a realidade está-nos sempre a fazer tropeçar, por um lado. Por outro lado, não temos forças nem capacidade para fazer o trabalho de o que é que vem depois. A nossa opção é conseguir chegar ao fim deste e sair vivo. E já agora, faço-te a pergunta para acabar contigo, que és o futuro, fazes parte do futuro. Eu já faço mais parte do passado que do
do futuro e do presente também. Tu, o que é que querias fazer agora a seguir, depois do gelo, onde é que estás empregado do gelo, e pronto, apetece-te realizar, apetece desistir da realização, apetece-te ensinar onde eu acho que tu encontraste uma serenidade que a produção não te dava, tendo feito muitas experiências dentro da FADO e comigo, desde a assistência à realização, a produtor, portanto, depois à realização, não é? Embora nunca tenhas feito aquilo que merecias fazer, que era uma longa-metragem de cinema, não é? E lutaste por isso. E pronto, e é uma frustração minha também, porque gostava de ter conseguido que isso tivesse acontecido, ajudado que isso tivesse acontecido. Como é que tu vês também esse teu futuro próximo e mais longínquo? Basicamente da mesma maneira, com a ideia do back to basics, de voltar muito a uma coisa muito, depois deste projeto maior que é o Gelo, ambicioso e com efeitos especiais e com muitos personagens, etc. Voltar ao prazer do processo criativo, àquela ideia de que, complementando essa satisfação profissional das aulas, que escrever um filme do início ao fim é uma experiência que a mim me vale quase como fazer um filme, e voltar a esse processo criativo e escrever uma história muito pessoal para depois realizá-la. Então vamos a isso.